Há inúmeras formas de se projetar, construir e reformar uma cozinha. Neste vídeo eu vou te falar de várias possibilidades, vários elementos que você tem na cozinha, que você deve pensar para deixar a cozinha com seu estilo. Então vamos embora para o vídeo. Meu nome é Marco Aurélio, eu sou arquiteto e este é o canal Arq. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, isso ajuda bastante. Dê um like no vídeo ao final se você gostar do conteúdo, claro, e compartilhe. Se você tiver grupos de WhatsApp ou pessoas que você acha que pode se interessar por esse conteúdo, compartilhe, que isso também ajuda muito. Então vamos embora para o vídeo. Uma forma de você deixar a sua ilha, a sua bancada, a sua península muito funcional, mais do que estética. Funcional é você adotar os acessórios que estão sendo muito utilizados, são muito tecnológicos hoje em dia, são muito modernos, como as torres de tomada, por exemplo. As torres de tomadas, as lixeiras que são embutidas, que são acopladas, há várias formas de você aliar a estética à funcionalidade, que são muito interessantes. Não custa repetir que a cozinha tem que ser funcional. A cozinha pode sim ser um espaço de convivência, e deve ser, né? É muito comum usar a cozinha como espaço de convivência para receber amigos, ainda mais se for uma cozinha que tem essa integração que eu falei antes, né? A cozinha com o conceito aberto, mas a funcionalidade é muito importante na sua cozinha. Não adianta você fazer uma cozinha linda que é difícil de utilizar, você não vai querer ficar naquele espaço, especialmente se você for a pessoa que vai receber os seus amigos. Se você for a pessoa que vai ter que fazer o trabalho ali diariamente, vai ter que cozinhar, vai ter que lavar. Então a cozinha tem que ter as duas coisas unidas, a estética e a funcionalidade. O primeiro desses itens que eu vou falar, muitas pessoas já conhecem, que são as torres de tomadas. As torres de tomadas são embutidas normalmente na sua bancada, na sua ilha, né? E elas são muito interessantes, elas são muito estéticas, porque elas ficam escondidas ali. Elas só aparecem quando você vai utilizar. Isso é muito legal. De repente você tem ali no fundo da sua pia, da sua bancada, da sua pia, você tem ali um acabamento bonito, você escolhe ali um acabamento diferente, que é muito comum também, né, que vai ter destaque, e você tem que colocar várias tomadas ali para eletrodomésticos de uso esporádico. Isso de repente não fica tão legal. Esteticamente, de repente é melhor você esconder essas tomadas. Uma forma de escondê-las é colocando elas embutidas na pia, né, na bancada, na verdade, com essas torres. Então se vê muito hoje em dia o uso nos projetos das torres de tomada, elas são muito interessantes mesmo. Você deixa sua parede mais limpa, com menos elementos aparecendo ali. Eu vou fazer uso das torres quando eu for fazer minha reforma, mas você tem que pensar na funcionalidade. As torres não são a melhor opção em qualquer caso. Se você tem, por exemplo, uma bancada que faz a divisão entre a sua sala e a sua cozinha, a sua ilha está ali, a sua península, enfim, é muito legal você utilizar. De repente, se você tem um convidado ali, ou até você mesmo, que vai pegar o seu celular e vai aproveitar para carregá-lo enquanto você faz algum tipo de coisa, ou você tem algum outro tipo de eletrodoméstico, né, que você vai utilizar ali, por exemplo, uma cafeteira, esporadicamente você pode utilizar ali quando você receber pessoas, aí é legal ter a ilha, porque você utilizou aquilo ali, você recolhe a ilha, né, elas são todas recolhíveis, né? Elas ficam dentro do seu móvel quando você acaba de usar, mas se você vai ter um eletrodoméstico, você faz o uso constante dele, né? Ele fixo ali na sua bancada. Por exemplo, você tem um forno, fica sobre a sua bancada, e você vai precisar de usá-lo diariamente, às vezes até mais de uma vez por dia. Se você utilizar uma torre de tomadas para atender esse eletrodoméstico, ela vai precisar estar sempre aparecendo. Então você perde o efeito estético que você queria, que é de esconder esse tipo de elemento, né? Então, para uso esporádico, eu apoio o uso de torres, eu acho muito legal. Mas para uso, assim, de sempre, né, o uso permanente, eu não acho tão interessante. É melhor que você tenha lá uma tomada dedicada, uma tomada na sua parede, uma tomada na sua bancada mesmo, mas seja uma tomada para aquele eletrodoméstico ficar sempre ligado. Inclusive é mais fácil você esconder uma tomada do que você esconder uma torre se ela ficar aberta o tempo inteiro. Então, na minha opinião, as torres de tomadas foram uma invenção muito legal. Eu acho muito interessante mesmo, são muito úteis, mas você tem que pensar no uso que você vai fazer delas. As torres de tomada são legais exatamente porque elas são retráteis, porque elas ficam escondidas. Se você vai precisar de tê-las o tempo inteiro aparecendo, já não é tão legal assim, concorda? Outro elemento muito legal também, que une a funcionalidade e a estética, são as lixeiras de embutir. Então você tem as lixeiras que são próprias para você embutir na sua bancada. Então você faz o corte ali circunférico, né, um corte redondo mesmo sobre a sua bancada para encaixar. Na hora que você precisa, você tira elas dali, ou tira a sacola, né, você usa a sacola dessas lixeiras e descarta. Isso é muito útil, mas isso vai tomar espaço à sua bancada.
Então, se você tem uma bancada de tamanho legal, tamanho bom, que você tem espaço ali para o preparo de alimentos, né, para o seu escorredor, se você tem um escorredor sobre a bancada, para outros tipos de elementos que você precisa ter na sua cozinha, é legal fazer o uso disso, porque é muito legal, fica esteticamente interessante, o lixo fica escondido e é prático na hora de fazer os alimentos, você já tem um lixo ali, então é uma opção bacana. Já se você tem uma bancada pequena, não faz sentido, é melhor que você tenha essa lixeira no chão mesmo, né, ou com outras formas. Hoje em dia também é muito comum você ter lixeiras acopladas às portas dos armários. Então você abre ali a porta, a lixeira já está lá dentro, ou como parte do armário mesmo, né? Você tem também a possibilidade de ter as lixeiras como parte da marcenaria, né? Às vezes você tem um gavetão ali, que ele é na verdade uma lixeira, então você abre quando você vai utilizar. Você tem também a possibilidade de deixá-las, as próprias lixeiras, como se fosse uma gaveta, né? Você vai puxá-las ali, elas têm armação própria e tal, tem todas as corrediças próprias, você puxa ali. Às vezes ela tem até separação de recicláveis e não recicláveis, então tem muitas formas, né? O legal é que essa lixeira fique num lugar que vai ser útil para você, que vai ser fácil de utilizar. Não adianta muito você pensar também que só uma lixeira que vai ficar ali embutida no seu móvel vai te resolver. Ela é um elemento a mais, é um auxílio que você tem, né? Então, na hora que você está preparando o alimento, vai jogar alguma coisa fora ali, ela está logo ali e facilita. Mas você precisa ter uma outra lixeira na sua cozinha, no seu espaço ali. Então é bom você pensar também onde vai ficar essa lixeira. Aí sim, ela pode ficar num lugar mais escondido um pouco, um lugar menos prático, porque você tem essa lixeirinha ali que fica já quebrando o seu galho. Mas no meu caso, na verdade, quando eu for fazer a minha reforma, eu pensei realmente em cortar a minha bancada atual para colocar uma lixeira embutida. Mas eu repensei, porque a melhor forma para mim, para resolver o meu problema específico, vai ser colocar um triturador de alimentos. É uma coisa que é muito comum, sempre foi comum, por exemplo, em países como os Estados Unidos. Lá o triturador é uma coisa quase obrigatória, né, e facilita demais. E aqui no Brasil nem tanto, mas hoje em dia está ficando mais comum colocar o triturador. É o que eu vou fazer. Né, vendo a possibilidade de eu colocar o triturador na minha obra, quando eu estiver fazendo a obra, eu vou fazer isso. É uma coisa que auxilia demais, facilita muito a vida da gente. Então, assim que eu fizer a minha reforma, eu vou também colocar esse triturador, também vou mostrar para vocês aqui num vídeo. Um outro item muito interessante, que muitas pessoas estão usando hoje em dia, são as calhas úmidas. É o item que não há unanimidade a respeito dele. Divide opiniões mesmo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu ainda estou um pouco em cima do muro, para falar a verdade. As calhas úmidas são muito legais. Por exemplo, você vai eliminar o escorredor que fica sobre a sua bancada ou de repente acoplado à sua parede e você vai colocar uma calha aí para escorrer os seus pratos, os seus talheres, os seus copos. É legal, tem umas que são muito bonitas mesmo, chama atenção, você tem delas pretas, tem delas inox, então são muitas possibilidades. Só que você tem que ter cuidados também. Muitas pessoas não gostam da ideia de ter que fazer a limpeza daquilo ali, e você vai ter que fazer, né? Normalmente as calhas, elas vêm colocadas na sua bancada e elas têm uma grelha por cima, né? Essa grelha aqui, na verdade, vai ser o escorredor. Você tem que tirar essa grelha às vezes e fazer a limpeza dentro dessa calha. Isso dá um trabalho a mais, tem pessoas que não vão gostar dessa ideia e tem pessoas que não vão se importar, porque esteticamente elas são interessantes. Em substituição ao escorredor de prato, escorredor de talheres e tal, você coloca ali um elemento só que é embutido, ele é mais escondido, né? E pode compor com as suas torneiras, pode compor com outros metais da sua cozinha. Então é um elemento legal, mas você tem que pensar no uso, na verdade. Você tem que pensar se é útil para você. Outra coisa que você deve pensar é, por exemplo, a calha úmida precisa de uma saída d'água dela. Então todas as calhas têm mesmo essa saída d'água, você tem que prever isso já no seu projeto. As calhas úmidas vêm de muitas formas, né? Então tem aquelas bem simples, que são só um pequeno escorredor ali para pratos e copos, ou pratos, copos e talheres. Tem as muito completas, que às vezes tem até uma torneira própria, tem muitas possibilidades, tem espaço para detergente, tem espaço para vários itens da sua cozinha. Isso vai depender da sua necessidade, do tamanho da sua bancada, porque não adianta você colocar uma calha quilométrica da sua cozinha se sua bancada é pequena, né? Vai te atrapalhar mais do que te ajudar. Então há muitas possibilidades, eu acho um item legal, que eu até colocaria na minha casa, se fosse o caso de fazer uma obra nova, ou se eu fosse fazer uma reforma que eu fosse modificar mais coisas. Além das lixeiras embutidas, das calhas embutidas, também tem aquele porta, aquele recipiente mesmo ali para detergente, que eu também acho legal. Mas aí cabe uma ressalva, alguns deles se estragam com o tempo, isso é ruim, porque de repente a furação que você faz na sua bancada não é adequada para outro. Você vai ter que comprar o mesmo modelo às vezes, e às vezes você vai encontrar o outro modelo que não vai se encaixar ali. Isso é péssimo. Então hoje em dia está ficando mais popular esse tipo de coisa, então há mais possibilidades no mercado, é mais bem feito, né? Então hoje é legal, mas você tem que prestar atenção se isso é útil para você também.
Às vezes até nessa própria calha úmida já tem esse recipiente, como eu falei antes, né? Você compra a calha úmida e ela já vem ali com espaço para você colocar o seu detergente, é legal também, mas você tem que pensar que se isso estragar numa calha úmida e você não conseguir uma substituição só para esse elemento, você vai ter que comprar uma calha toda nova. Então são coisas a se pensar, a se levar em conta, são todas boas opções, dependendo do uso que você vai fazer delas. Então, gente, até para não ficar muito longo, eu vou parar por aqui nesse vídeo. Eu espero ter ajudado bastante. Eu vou fazer um segundo vídeo com mais elementos para sua cozinha, para ela ficar interessante, para ficar legal, para ficar com a sua cara. Então me aguardem na próxima sexta-feira, eu vou fazer outro vídeo. Você inclusive pode colocar aqui nos comentários os itens que você gostaria que eu incorporasse nesse vídeo. Se não der tempo de incorporar no próximo vídeo, eu posso fazer um vídeo mais para frente sobre esse assunto. Então deixa nos comentários o que você achou, deixa a sua opinião. Me fala se você tem algum desse tipo de elemento na sua casa, se você tem ilhas, como é que funciona, se é legal ou não, se você tem a calha úmida, se você tem coifa, enfim, se você tem elementos na sua cozinha que você gostaria que eu falasse ou que eu falei, que você concorda, que discorda, ok? Então tá combinado? Vai ser interessante, eu vou trazer mais coisas aqui, eu vou explicar mais sobre coisas legais, coisas não tão legais para sua cozinha, vale a pena aguardar. Então eu vou ficar muito agradecido se esse vídeo alcançar mais pessoas. Se você gostou desse conteúdo, dá um like, né? E também se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição, né? O YouTube só vai sugerir esse vídeo para outras pessoas. Se mais pessoas assistirem, se inscreverem no canal, se vierem os likes também, né? Então é interessante que você faça isso, não custa nada, eu agradeço muito.